Naquela manhã de sábado, às 8h12, minha irmã me mandou uma mensagem que destruiu 15 anos de paz fingida na nossa família. Vou largar meu emprego. Você vai cuidar da gente enquanto eu me encontro. Sem bom dia, sem explicação, apenas a certeza de que eu resolveria tudo. Limpei as mãos no pano de prato, olhei para a tela do celular e digitei 4 palavras que nunca tinha dito antes. Isso não é comigo. Então, abri o notebook e assinei o contrato de trabalho internacional que esperava na minha caixa de entrada. 10 minutos depois, meu telefone acendeu de novo. Era minha mãe. Mas o que ela escreveu a seguir não testou apenas minha paciência. Me forçou a escolher entre sangue e liberdade. Quando as pessoas dizem que família te mantém com os pés no chão, elas não mencionam o peso que você carrega quando é você quem sustenta todo mundo. Sempre fui essa pessoa. Ana Clara Ferreira, 32 anos, gerente de operações em São Paulo. O equivalente humano de uma planilha do Excel. Meus pais me chamavam de a estável. O que eles realmente queriam dizer era a que nunca diz não. Nossos almoços de domingo pareciam calorosos vistos de fora. Um frango assando no forno, o jogo do Palmeiras na televisão da sala, velas tremulando contra porta-retratos de viagens que não teríamos conseguido pagar sem o meu cartão de crédito. Mas por baixo da calma, tudo era calculado. Meu tempo, meu salário, minha paciência. Minha mãe passava o pão e dizia: "Você sabe, o espírito criativo da sua irmã só precisa de um apoio agora." Tradução. O último sonho fracassado da Júlia vinha com uma nova fatura anexada. Meu pai resmungava de trás da cerveja: "Ana Clara pega a conta, né?" Como se fosse uma tradição esculpida em pedra. E a Júlia, cabelo perfeitamente desalinhado, voz doce como mel, sorria como se tivesse conquistado mais um subsídio. Eu ficava ali sentada, fingindo que os números não doíam. O aluguel que eu cobria discretamente, o plano de saúde que pagava, as contas do veterinário do cachorro dela que eu nunca tinha conhecido. Meu celular estava cheio de lembretes rotulados como Contas Família, uma lista que um dia me fez sentir orgulhosa. Significava que eu era útil, confiável, a cola que mantinha tudo junto. Mas ultimamente, essa cola parecia mais algemas. Minha mãe gostava de dizer que família se equilibra no final. Ela nunca percebeu que equilibrar significava que eu sangrava um pouco mais toda vez que alguém fazia uma bagunça. Eu dizia a mim mesma que era temporário, que a Júlia finalmente colocaria a vida nos eixos, mas ela nunca colocou. E de alguma forma eu era sempre a rede de segurança. Até o Rafael, meu namorado paciente e gentil, tinha começado a notar. "Você sabe que eles não te amam porque você resolve tudo, né?" Ele disse uma vez. "Eles te amam porque é conveniente." Eu ri na hora, mas as palavras dele ficaram quietas e afiadas. No último domingo em que fui lá, lembro da Júlia chegando 20 minutos atrasada, usando uma roupa que custava mais que minhas compras da semana. Minha mãe a abraçou como se ela tivesse voltado da guerra. "Você teve uma semana tão difícil?" Ela sussurrou com carinho. Eu servi o vinho fingindo não ouvir. Mais tarde, quando minha mãe se inclinou e disse: "Você tem sorte, Ana Clara. Você não precisa de ninguém para cuidar de você." Eu sorri do jeito que as pessoas sorriem quando estão engolindo fogo. Naquela noite, abri meu aplicativo de notas e passei pelos débitos de novo. Cada entrada era uma pequena confissão que eu nunca tinha feito em voz alta. Plano de celular, contas de água e luz, seguro do carro, entrada do apartamento. A lista continuava. Não era só dinheiro. Era a prova de até onde eu iria para manter a paz. Eu não sabia então, mas a paz era exatamente o que eu estava prestes a perder. E de alguma forma, finalmente, ganhar. Começou pequeno, como todas as rachaduras começam. Um atraso aqui, você pode só me emprestar até o mês que vem, ali. Mas naquele outono, cada favor tinha se transformado em uma ordem permanente. Minha família nem pedia mais. Eles esperavam. Então veio a manhã em que a Júlia anunciou que tinha largado o emprego. Ela fez soar poético, como uma declaração de amor próprio. Era tóxico, ela disse no jantar, espetando o purê de batatas como uma mártir.
Estou focando na minha saúde mental. Minha mãe juntou as mãos, olhos brilhando. Isso é tão corajoso, querida. Eu olhei para o meu prato. Quando tirei um único dia de folga por doença no ano passado, minha mãe disse que eu estava sendo dramática. O namorado da Júlia, o Marcelo, sorriu do outro lado da mesa. Ela está construindo uma marca, algo criativo. Meu pai acenou, orgulhoso. Fé, é isso que importa. Eu queria perguntar se a Fé pagava aluguel, mas mordi a língua. Depois do jantar, minha mãe me puxou para um canto da cozinha. Filha, a Júlia está passando por um momento difícil. Ela sussurrou como se fosse notícia de última hora. Ela só precisa de um tempo para se reerguer. Você entende? Eu entendia. Esse tempo seria pavimentado com meus contra-cheques. Naquela noite, de volta ao meu apartamento, sentei no escuro com apenas o zumbido da geladeira como companhia. Meu aplicativo de notas estava aberto. Pagamentos, contas, seguro, depósitos. Passei pelos números até eles ficarem borrados. Não era mais um livro contábil. Era um mapa da minha própria exaustão. 2 semanas depois, veio a mensagem. A mesma que racharia tudo ao meio. 8h12 da manhã. A luz da manhã era suave, inofensiva. Meu telefone vibrou na bancada da cozinha. Vou largar meu emprego. Você vai cuidar da gente enquanto eu me encontro. Sem saudação, sem culpa, apenas presunção. Olhei para aquilo por um longo tempo. Escova de dente ainda na boca. Por anos, meu instinto tinha sido consertar, mandar dinheiro, suavizar o caos. Mas algo em mim mudou. Talvez fosse a voz do Rafael ecoando na minha cabeça. Você está pagando por permissão para ser amada. Limpei as mãos, abri a mensagem e digitei 4 palavras. Isso não é comigo. Meus dedos tremeram quando apertei enviar. Parecia apertar um botão que podia explodir a única ponte que eu já conheci. Silêncio. Nenhuma resposta. Só o som fraco do ventilador do banheiro e meu próprio coração batendo. Caminhei até a sala, ainda meio atordoada. Na tela do meu notebook estava o contrato de Dublin, que eu tinha medo demais de assinar. Passei o cursor sobre ele. Por meses, inventei desculpas. Minha mãe entraria em pânico. A Júlia desmoronaria. Meu pai me faria sentir culpada. Mas não dessa vez. No momento em que pressionei assinar, uma pequena notificação piscou. Documento concluído. Foi silencioso, quase anticlimático, mas senti algo se soltar profundamente dentro de mim. 10 minutos depois, meu telefone acendeu de novo. Minha mãe. Não abri na hora. Só olhei para o nome dela brilhando na tela e juro que o ar mudou. O que quer que viesse a seguir, eu já sabia que não seria amor. Seria o preço de dizer não. A mensagem da minha mãe veio exatamente 10 minutos depois, como um relógio. Se você não vai ajudar sua irmã, não apareça no almoço de domingo. Olhei para aquilo até a tela escurecer. Por anos, essas palavras teriam me esmagado. Não porque eu me importava com a comida ou as conversas vazias, mas porque exclusão significava culpa. E culpa era como eles me mantinham em órbita. Mas dessa vez, eu ri baixinho, quase sem acreditar. Isso deveria me assustar. Sussurrei para ninguém. Mas parece liberdade. Sentei na minha escrivaninha, abri meu notebook e olhei para a confirmação do contrato ainda brilhando da vez anterior. Dublin, moradia incluída. Data de início, segunda-feira. Parecia uma vida com a qual eu só tinha sonhado. Agora, silenciosamente esperando que eu a escolhesse. Pela primeira vez, percebi que minha família não drenava apenas minha conta bancária. Eles drenavam minha capacidade de imaginar a vida sem eles. Isso estava prestes a mudar. Abri outra aba, meu banco online. Meu pulso acelerou, não de medo, mas de foco. Uma por uma, passei pelos pagamentos recorrentes que carregava há anos. O plano de celular da família, o seguro do carro da Júlia, as contas de luz e água atreladas à casa dos meus pais. Cancelar, remover, desativar. Cada clique era pequeno, mas sísmico. Esperava meio que um raio caísse ou que minha mãe invadisse a porta. Em vez disso, havia apenas silêncio. Limpo, quase pacífico. Meu telefone vibrou de novo.
Uma mensagem de voz da tia Rosa. Querida, família dá e recebe. Talvez você possa dar um pouco mais nessa época. Deus te devolve 10 vezes mais. Deletar. O Rafael ligou mais tarde naquela noite. Sua voz era calorosa, firme. Você fez isso, não foi? Acho que sim, eu disse. Finalmente disse não. Você não disse não, ele corrigiu gentilmente. Você disse sim para você mesma. Aquela frase ficou. Depois que desligamos, comecei um novo documento chamado Plano de Saída. Digitei em negrito. Embaixo, listei cada passo como instruções de sobrevivência. Remover meu nome do plano de celular deles, desvincular o seguro do carro da Júlia, cancelar as contas na casa dos pais, congelar linhas de crédito compartilhadas, transferir economias para uma nova conta. Cada linha apertava um nó que eu não tinha percebido que ainda estava solto. Quando terminei, sentei e exalei. Pela primeira vez em anos, minha vida não parecia uma lista de tarefas escrita para outra pessoa. Ainda assim, os velhos hábitos puxavam. Continuei checando meu telefone, esperando que minha mãe ligasse, esperando um pedido de desculpas que nunca veio. À meia-noite, 23 mensagens não lidas piscavam na minha tela. Nenhuma delas dizia, estou orgulhosa de você. A maioria dizia alguma versão de, você vai se arrepender disso. Talvez eu me arrependesse, mas pelo menos o arrependimento finalmente seria meu. Quando fechei meu notebook, a notificação do contrato de Dublin piscou de novo. Um lembrete. Voo confirmado, 5 dias. Eu sussurrei em voz alta, testando o som. 5 dias até a liberdade. Minha mãe não esperou muito para escalar. Na manhã seguinte, meu telefone era uma zona de guerra. Mensagens em grupo, chamadas perdidas, culpa pingando de cada palavra. Mãe, reunião de família hoje à noite. Pai, esperamos você aqui às 7. Júlia, não torne isso mais difícil do que já é. Era impressionante como rápido eles podiam transformar. Por favor, ajude, em como você ousa. Olhei para a tela por um longo tempo antes de digitar a resposta mais simples da minha vida. Não vou estar aí. Quase instantaneamente, as bolhas de digitação apareceram. Mãe, você vai sim. Júlia, você é inacreditável. Pai, cuidado com seu tom. Silenciei o chat e virei meu telefone de cabeça para baixo. O silêncio pareceu sagrado. Às 6h52 da noite, a campainha tocou mesmo assim. Quando olhei pelo olho mágico, meu pai estava lá, ainda com a camisa do trabalho, maxilar tenso. Abre a porta, Ana Clara. Não, não brinca comigo. Não estou brincando. Ele murmurou algo sobre desrespeito, mas não me movi. Finalmente, os passos sumiram pelo corredor. Tranquei a fechadura 2 vezes, encostei na porta e soltei um suspiro trêmulo. Eles não tinham vindo para conversar. Eles tinham vindo para vencer. No dia seguinte, minha mãe tentou uma arma mais suave, uma mensagem de voz. O tom dela açucarado e trêmulo. Querida, a Júlia está tentando o melhor dela. Ela precisa de um pouco de apoio, só dessa vez. Pense no que família significa. Deletei no meio. À noite, recebi uma chamada de vídeo. A conferência familiar. Quase não atendi, mas parte de mim queria ver os rostos deles. Queria finalmente parar de fingir. Quando a tela acendeu, os 3 estavam lá. Minha mãe na cozinha, meu pai na cabeceira da mesa, a Júlia ao lado dela com olhos inchados e iluminação perfeita. O Marcelo pairava ao fundo fingindo consertar algo no celular. Ana Clara, minha mãe começou suavemente. Podemos, por favor, conversar como adultos? Achei que era isso que eu estava fazendo, eu disse. A Júlia saltou. Você nos envergonhou, me fez parecer uma mendiga. Não te fiz parecer nada, respondi. Você mandou uma exigência e eu recusei. Os lábios dela tremeram. Você não acredita em mim, nunca acreditou. Aquilo doeu. Não porque era verdade, mas porque costumava funcionar. Júlia, disse cuidadosamente. Acreditar não é um empréstimo bancário. O Marcelo riu baixo, condescendente. Ela é tão tensa. Não é à toa que você fica solteira metade do ano. Minha voz não subiu.
Marcelo, você está se ouvindo? Ele sorriu. É só uma piada. Minha mãe cortou bruscamente. Chega, Ana Clara, o negócio da sua irmã pode mudar a vida dela. Ela só precisa de alguém responsável no papel. Meu pai se inclinou para a frente, mãos entrelaçadas. Nem é arriscado, é um empréstimo pequeno, 150 mil no máximo. Você vai ser avalista, só isso. Só isso, repeti, deixando as palavras afundarem. Vocês estão me pedindo para garantir um empréstimo de 150 mil reais para alguém que largou o emprego semana passada. A voz da minha mãe endureceu. Não seja dramática, te criamos melhor que isso. Senti algo quebrar. Não raiva, apenas clareza. Vocês não me criaram para dizer sim. Vocês me criaram para sobreviver dizendo não. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para tocar. O rosto do meu pai ficou vermelho. Cuidado com o seu tom. Estou cuidando, disse calmamente. Está calmo. Os olhos da minha mãe se estreitaram. Então é isso. Você está abandonando sua família. Estou me afastando de ser o plano financeiro de vocês. A Júlia começou a chorar, rímel escorrendo nos cantos dos olhos. Você está me punindo por ser diferente. Estou estabelecendo limites, disse. Tem diferença. Minha mãe bateu a mão na mesa. Você vai se arrepender disso, Ana Clara. Acenei uma vez. Talvez, mas vou me arrepender gastando meu próprio dinheiro. Encerrei a chamada. Segundos depois, o grupo explodiu. Parágrafos da minha mãe, ameaças do meu pai, emojis da tia Rosa. Uma mensagem da Júlia. Você destruiu essa família. Não respondi. Desliguei as notificações, abri meu plano de saída e comecei a marcar as caixas. Removida do plano de celular. Seguro desvinculado. Contas canceladas. Linha de crédito compartilhada fechada. Cada tarefa concluída parecia mais limpa que a anterior. À meia-noite, 43 chamadas perdidas piscavam na tela. Nenhuma do Rafael. Ele sabia. Quando o telefone tocou de novo, finalmente atendi. Oi, ele disse baixinho. Você parece mais leve. Acho que só estou cansada, eu disse. Então faça algo sobre isso. Não por vingança, por paz. Aquela frase acertou mais fundo do que eu esperava. Às 10h04 da manhã, escrevi uma última mensagem para minha mãe. Estou indo para Dublin na segunda-feira. Por favor, pare de me contatar a menos que seja uma emergência. Passei o dedo sobre enviar, mão tremendo. Então apertei. Na manhã seguinte, a retaliação veio rápido. Posts no Facebook sobre filhos ingratos. Mensagens em corrente da tia Rosa sobre perdão. A história enigmática da Júlia. Às vezes quem você ama te puxa para baixo. Eles queriam que eu sentisse vergonha. Em vez disso, eu me senti quieta. Quando a segunda-feira chegou, fechei minha mala. O ar no meu apartamento estava frio, limpo. Cada conta no meu nome, cada chave na minha mão. Enquanto rolava minha mala até a porta, meu telefone vibrou uma última vez. Uma mensagem da minha mãe. Não vamos esquecer disso. Digitei de volta devagar. Nem eu. Então desliguei. No aeroporto, enquanto os motores do avião rugiam, pensei em cada almoço de domingo, cada viagem de culpa, cada sim silencioso que tinha construído o conforto deles. E pensei naquele único e pequeno não que derrubou tudo. Quando as rodas deixaram o chão, meu coração também subiu. Dublin era mais fria do que eu imaginava. Céus cinzentos, ar úmido e um tipo de silêncio ao qual eu não estava acostumada. Mas talvez fosse por isso que parecia cura. Meu apartamento da empresa era pequeno. Um quarto, paredes brancas, vista para o canal. Tudo dentro dele pertencia a mim. Cada conta, cada chave, cada decisão. Sem contas compartilhadas, sem pedaços emprestados. Na primeira semana, me movi como alguém aprendendo a respirar de novo. Acordava cedo, caminhava até o trabalho por ruas de paralelepípedos e bebia café que realmente parecia meu. À noite, cozinhava para uma e ouvia a chaleira apitar. Às vezes me pegava esperando pela próxima ligação de crise que nunca veio. O silêncio parecia estranho, até que não parecia mais. O Rafael chegou naquela sexta-feira,
mala na mão e um sorriso que fazia o lugar parecer menos estrangeiro. Você realmente fez isso, ele disse. Você saiu. Ri baixinho. É. E de alguma forma ainda estou de pé. Ele olhou ao redor do apartamento. É tranquilo aqui. Tranquilo parece estranho, admiti. Mas vou me acostumar. Comemos jantar no sofá, velas tremulando contra a janela com marcas de chuva. Meu telefone ficou de cabeça para baixo na mesa, em silêncio. Quando finalmente o peguei, não havia novas mensagens. Pela primeira vez em anos, a ausência de barulho parecia uma bênção. Os dias viraram semanas. Fui promovida cedo, liderei meu primeiro projeto, fiz amigos que não precisavam de resgate. Uma tarde, passei pelas antigas notas. A lista de pagamentos, contas e utilidades que um dia tratei como escritura sagrada. No final, adicionei uma linha final. Dívida quitada. Emocional e financeiramente. Um mês depois, minha mãe deixou uma mensagem de voz. O tom dela estava mais suave dessa vez. Estamos bem, querida. A Júlia encontrou um trabalho de meio período. Seu pai manda um oi. Não liguei de volta, mas sorri mesmo assim. A distância estava fazendo o que o amor nunca conseguiu. Estava tornando as coisas mais gentis. Às vezes, eu ficava perto da janela, observando as luzes do canal tremularem. A velha Ana Clara teria se sentido culpada por estar bem. A nova apenas sussurrava. Eu mereci isso. Domingo de manhã, a luz do sol se derramava pela mesa da cozinha, capturando o vapor do meu café. Sem telefone vibrando, sem novas demandas. Apenas silêncio. Pensei naquela primeira mensagem, a que encerrou 15 anos de paz fingida na família. Você vai cuidar da gente. Talvez uma vez eu teria cuidado, mas não mais. Eu costumava confundir ser necessária com ser amada. Agora sei que amor de verdade não te drena. Ele te sustenta. Olhei para o horizonte de Dublin, sorrindo para mim mesma. A paz não veio com fogos de artifício. Veio com silêncio. Se você já escolheu paz em vez de culpa, compartilhe sua história nos comentários. Você não está sozinha.